Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou a Andréia Luz e estamos aqui com o programa Mulheres na Sensorial FM. E hoje temos um convidado muito especial, nosso querido Luiz Thomas. Luiz Thomas, seja muito bem-vindo. Me fala aí, quem é o Luiz Thomas? Bom dia, Andréia. Bom dia a todos vocês, ouvintes do programa Mulheres na Sensorial FM. É um prazer enorme estar aqui presente. Quem sou eu? Bom, eu sou um ator, comecei como ator, né? Que aí depois foi me transformando em professor de teatro, diretor de teatro, tenho um grupo de teatro e também escrevo peças de teatro, né? A minha vida toda é uma paixão só, que é o teatro, onde eu me dedico bastante, né? Eu diria praticamente quase 100% da minha vida tem essa força, esse direcionamento para que eu possa desenvolver, que eu vejo até como uma missão mesmo, né? E eu tenho essa carreira já faz 37 anos. Achei que você tivesse 40 anos. Estou impressionada com tanto tempo aí você com essa carreira. Eu fui assistir a sua peça, fiquei impressionada. Já vou começar falando parabéns. Você tem uma interpretação, né, um palco, assim, uma presença de palco impressionante. Fiquei realmente assim, admirada. E o legal é que todo mundo, né? Todo mundo gosta. Eu fui com meu filho de 12 anos e ele ficou apaixonado. Ele já era seu fã e agora aumentou. Uma coisa que me impressionou é que eu postei algumas fotos, né, que estava ali na sua peça. Postei a foto que eu tirei com você e muitas pessoas me chamaram, algumas até que foram seus alunos. Ai, nossa, o Thomas, eu amo o Thomas. Isso me impressionou muito. Muito obrigado. Continue com essa impressão de 40 anos, está ótimo, né? Mas, enfim, eu fico muito feliz de ter impactado você, teu filho, né, e as pessoas que você acaba de citar, porque a nossa intenção justamente é essa, né, que a plateia se envolva. A função primordial do ator é fazer com que haja uma conexão com a plateia para que possam refletir a respeito do que está sendo feito, né? Mesmo numa comédia ou um drama, não importa que tipo de espetáculo, sempre tem que ter uma reflexão. É muito importante a plateia sair do teatro pensando em algumas coisas que ela assistiu. É óbvio que para isso ocorrer, tem que ter um texto bem amarrado, né? E os atores podendo transpor o texto através das suas sensações, né? Porque há uma compreensão maior do texto pelo ator, que o escritor ele termina a sua função quando ele entrega o texto. O ator transforma aquilo em imagens e em sensações. Me fala uma coisa, Thomas, você que escreveu essa peça, você sempre tem essa linha? Por que essa linha agora, né? Teatro dentro do teatro. Na verdade, as peças que eu escrevo, não sou eu que escrevo, né? Eu sou uma antena. Eu estou conectado com o universo e eu recebo intuições, né? São sensações que vêm para mim, bastante claras, muitas vezes, algumas um pouco ainda obscuras, mas eu vou pegando essas ideias e vou transformando numa peça. Às vezes vem a peça inteira para mim, às vezes vem algumas partes. Essa que você foi assistir, o ator que faz rir, ela já era para ter estreado em 2020. É que teve a pandemia, a gente teve que parar. Ela veio inteira, praticamente inteira, né? E
quando a gente parou, que não podia onde apresentar, eu continuei ensaiando outras peças. Eu montei mais duas, que já estreamos também. Uma é A Inocência Perdida e a outra é Entre Paredes. As 3 peças, por exemplo, essas são as 3 últimas que eu escrevi, elas não têm nenhuma ligação em termos formais. O que elas têm de parecido entre todas as peças que eu escrevo, que eu posso dizer, eu vejo o amor, né, como a função principal de transformação. Né? Não que faça do amor uma pieguice, eu digo o amor real, né? Você poder construir a sua vida através do fazer o bem, né, às outras pessoas. Pelo menos tentar isso, né? Quanto a essa peça, o ator que faz rir, que é um teatro dentro do teatro, tem a ver com a minha vida mesmo, né? Porque eu sou um ator, então fica mais fácil, inclusive, eu compreender esse universo e poder passar para as pessoas como é que é uma gravação, como é que é uma leitura de texto, como é que é a política para você tentar um papel que muitas vezes não querem você, mesmo que você possa fazer bem feito, e tem toda uma pressão, tem a marca mesmo, às vezes você faz uma personagem, isso principalmente em televisão, você faz uma personagem que marca muito, e todo mundo só quer que você faça aquele papel, e também essa força de que quando um ator ele quer muito fazer um espetáculo, ele arruma um jeito, faz empréstimo e produz o seu espetáculo, né? Paralelo ao enredo dessa questão artística, profissional, esse texto específico do ator que faz rir, tem a ligação dele com a filha, que a filha o rejeita e tal, que é mais uma questão que é disforme da realidade, porque ela acha que a realidade é uma, eu não vou ficar aqui dando spoiler, né? Que a gente ainda vai continuar fazendo esse espetáculo em outras cidades. Ali acha que o pai tem uma história X e depois, só no fim que ela vai saber que não. Né? Mas aí já bom, eu não vou falar. Enfim, então como eu repito, eu sou uma antena mesmo. Né? Eu tenho mais de 10 espetáculos escritos, né? Já começo a escrever um agora a partir de agosto. Eu vou fazer um novo projeto, chama Certas Mulheres. É a história de 4 mulheres em 4 episódios dentro de uma peça só. Seriam 4 contos, vamos dizer assim, de 20 a 25 minutos cada. E todas elas têm diferenças enormes. O que elas têm de mais parecido é que elas são diferentes da maioria das mulheres, né, do cotidiano. Mas elas todas têm os seus problemas, seus conflitos. E cada conto ele é diferenciado na forma. Um é um drama, o outro é uma comédia dramática, o outro é um suspense, o outro é uma comédia mesmo. Né? São 4 contos. Né? Então, como eu falei, vem para mim. Não estou citando religião, espiritismo, nada disso. É intuição. Às vezes eu tenho sonho, eu sonho com a peça. É assim que eu faço. Vamos dar uma pausa e já retornamos com o nosso programa. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar a amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/curso
Barrechu desvendando mistérios. Laroyê! Laroyeixo, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Estamos de volta aqui na Sensorial FM com o programa Mulheres, com o nosso querido ator, produtor, Luiz Thomas. Luiz, este programa a gente fala muito sobre mulheres, né? Procuramos colocar aí todas as questões, todos os conflitos, todos os problemas que vivemos aí diariamente como mulher, né? E da tua peça você está explicando sobre representar ali sobre as máscaras. E nós sempre falamos sobre isso, que às vezes a mulher ela tem que colocar várias máscaras, né? Da supermãe, da super profissional, da super empresária, e muitas vezes assim fingir que é feliz, que é um casal perfeito e mascarar que muitas vezes ela vive lá dentro conflitos, violências psicológicas, físicas, emocionais. E na tua peça a gente vê exatamente uma história, né, onde a pessoa tem que vestir uma máscara. É um ator que faz rir, né? Que traz tanta alegria e as pessoas têm essa facilidade de fazer as pessoas rir. E de repente ele vive um drama, né? Com a filha, um drama emocional muito grande, onde ele quer mudar a sua carreira e não consegue estar passando isso para as pessoas. Então é basicamente isso, né? Tá vestindo uma máscara de alegria, sendo que por dentro é totalmente ao contrário. E aí eu te pergunto, você, como diretor, como ator, você deve lidar muito com isso, de repente o ator chegar aí, a atriz chegar aí para representar um papel e você, com essa sua sensibilidade, perceber que este ator não está no seu melhor dia. Né, tá ali, às vezes, vivendo um conflito muito grande, tendo que representar. Como que você faz? Quando você percebe a sua sensibilidade, como que você consegue lidar com isso diretamente na sua profissão? É uma excelente pergunta. Eu vejo como a parte mais difícil a compreensão do estado emocional de cada um. Compreender como lidar com cada um. Não somente com problemas num dia específico, mas para você passar as informações necessárias, cada um tem um jeito para ouvir melhor. Então você tem que compreender como chegar. Isso para mim é a parte mais difícil. E eu já tenho uma experiência bastante longa, né? Então eu consigo ter mais rapidez com isso. Não me eximo de erros. Às vezes eu erro. Mas grande parte eu acerto. Então eu consigo que cada um deles me escute de um jeito específico. Né? Quando eu digo cada um, é óbvio que alguns são iguais, alguns grupos é do mesmo jeito e tal, mas todos não são iguais, isso é impossível. Então tem aquele que é mais sensível àquela, né? Que é mais sensível, tem aquele que você tem que ser mais ríspido, porque ele precisa ter uma chacoalhada, por exemplo, né? Tem aquele que você fala numa linguagem mais inteligente, mais intelectual, porque ele absorve melhor. Tem que você tem que falar outros você tem que falar numa linguagem mais popular, tem que trazer exemplos para cada questão que você coloca para ser discutida, de formas que clareie, né? Que seja mais fácil da compreensão. Então, essa eu digo que é a parte mais difícil, não só para dirigir, mas também para dar aula, né? Que são essas diferenças, né? Que são saudáveis, mas depende muito do diretor compreender para que haja um ambiente também saudável, porque senão o ambiente pesa, e aí não é legal, porque tem que ir para a plateia uma sensação muito positiva, mesmo que a peça tenha mortes, enfim, tem que passar uma questão positiva, que é a essência do que aquele projeto produz. Meu querido, na sua peça de teatro, você também aborda um outro assunto, que é o assédio. É algo que nós falamos muito aqui no programa, né? Sobre o assédio que sofremos ali diariamente como mulheres. Mas ali você abordou um outro tipo de assédio, que nós sabemos que também acontece, da mulher com o homem.
E aí eu te pergunto, né? Você com 37 anos de profissão, já tem uma experiência, já deve ter lidado várias vezes com assédio. Hoje você tem uma escola ali com jovens. Como você ensina isso para os jovens? Como você passa isso, desse cuidado, tanto dos meninos como das meninas? Está correta, sim. O assédio é um dos temas, né? Porque quando você dirige um grupo ou dá aula para um grupo, você tem que ser um bom professor e não apenas da matéria que você dá. No meu caso específico, é o teatro no curso, e é o teatro e a peça que estamos montando. Você tem que construir boas pessoas. Então, você tem que não apenas, eu vejo dessa forma, tá? Eu vejo assim, não deve apenas tocar em assuntos para defesa, sabe? Como o assédio, como se defender e tal, ou de outras coisas também mais externas que possam influenciar na sua vida, mas também como você vai influenciar a vida dos outros, né? Como isso pode ser um gatilho para melhorar o ambiente que você vive, né? O que você percorre, né? Porque você, alimentando positivamente o ambiente, está melhorando você também. E essas pessoas que você está melhorando também vão melhorar outros ambientes, vira uma cadeia. Então a gente conversa muito sobre isso, eu falo muito, não somente questões emocionais, mas questões de saúde, questões de modo de vida mesmo, de mente aberta, como enxergar as coisas. Eu li muito sobre psicologia, eu li um pouco hoje em dia, mas eu li muito, muito mesmo, né? Eu não me considero um psicólogo, mas eu tive que ler bastante para compreender as capacitações psicológicas de cada um, seus conflitos, seus desejos proibidos, porque eu não vejo ninguém como herói, ninguém como vilão. Nós temos o universo dentro da gente, né? Todo mundo é muito igual, como já dizia Jung, né? O nosso inconsciente coletivo, a gente já vem com uma carga. Porém, o que nos faz diferente na prática são as escolhas. Então, eu posso escolher. É que muitas pessoas escolhem sempre o caminho errado. O caminho errado é mais fácil, né? O caminho certo, correto, é sempre mais difícil. Mas o caminho difícil, que é o certo e correto, ele é gratificante, porque ele vai crescer você. Ao passo que o caminho fácil, é assim como você pode ter um ganho fácil, é um ganho sem valor. Você fica sem estar preenchido. Então, a gente tem que falar muito sobre isso. Que lindo isso que você falou, muito bonito mesmo. Nas suas palavras, a gente vê assim que você é um profissional e aí você ensina para os seus alunos o que é caráter, né? Além do profissionalismo, o que é caráter. A gente vai dar uma pausa, mas vou deixar uma pergunta. Você tem a sua escola. Queria que você falasse um pouco sobre essa escola, sobre esse projeto que você tem. É uma escola particular? É um projeto social? Como que funciona o seu trabalho? Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. Estamos de volta com o programa Mulheres aqui na Sensorial FM com o nosso convidado especial, o Luiz Thomas. Deixei uma pergunta no ar. Agora me fala, meu querido, sobre a sua escola, sobre o seu trabalho como professor. Eu criei um curso de teatro, foi na década de 80, bem no finalzinho da década de 80, 89, inclusive o Oscar Magrini foi aluno dessa primeira turma. Ele estava até ontem lá assistindo o espetáculo, né? Meu amigo pessoal. E depois eu parei, eu fiz 2 anos só esse curso, parei e voltei em 98, e não parei mais. De 98 para cá eu não parei mais. Sempre montando peças todos os anos. Eu montei muito da obra do Nelson Rodrigues, montei Guarnieri,
eu passei a escrever as minhas peças coisa de alguns anos para cá, que aí eu passei a escrever e não parei mais. O curso em si, eu não tenho uma sede própria porque eu não quero. Eu alugo um espaço que é maravilhoso, que é o Salão de Festas do Clube 15, que é no Canal 3, esquina com a praia, de frente para o mar, um salão para 400 pessoas, e eu dou aula para no máximo 20, então a gente tem muito espaço, né, para poder desenvolver o trabalho. Eu dou aula, eu tenho duas faixas de alunos. Uma é o infantil, eu dou aula de 5 até 11 anos de idade, eu coloco 6 até 11, mas eu aceito com 5, porque se eu puser 5, vou ter que aceitar com 4. Então eu boto 6, mas eu aceito com 5. E dou para de 12 em diante, até 75 anos de idade, sem nenhum problema, né? E aí são métodos diferentes, obviamente. Para as crianças é bem lúdico, são aulas bastante deliciosas. Eu amo dar aula para criança. Eu deixo a criatividade delas surgir. Eu dou um tema, eles criam a cena como eles quiserem. Depois é que eu vou ajeitar. Mas eu deixo eles criarem, né? Eu não dou nada imposto, não dou papel, nada. É tudo deles. E sempre surge excelentes trabalhos, né? E já para uma de adolescentes adultos, né? Eu trabalho com um método que chama-se Stanislavski, que foi o criador russo do princípio do século XX e que só veio para o Ocidente esse método no final da década de 40. Foi a Stella Adler que trouxe para Nova York. Ela foi a primeira professora do Marlon Brando que começou esse método a ser aplicado no cinema americano. Tanto que a partir de Marlon Brando para cá, a atuação dos atores mudou completamente. É outro tipo de atuação, que é mais natural, ela é mais humanizada, né? Não tem a figura do herói nem do vilão. Tem pessoas com conflitos e escolhas diferenciadas, né? E eu uso esse método para trabalhar com meus atores, que funciona muito bem, porque ninguém fica preso em decorar texto, a gente entende o texto e coloca de acordo com a nossa perspectiva. É um improviso quase total, porém é lógico que a gente não perde a peça, porque a gente entende o que precisa ser dito. Eu vou dar um pequeno exemplo para você, para as pessoas que muitas vezes não sabem, né? O que é atuar. Atuar é estar em circunstâncias. Todos nós, quando estamos numa circunstância X, agimos de forma X. Se tivermos uma circunstância de forma Y, agimos de forma Y. Exemplo, eu gosto desse exemplo porque fica bem fácil. Se eu estou num velório de um amigo meu, eu vou estar de um jeito. Se eu estiver numa festa desse amigo, eu vou estar de outro jeito. Se eu estou na minha casa com a minha namorada, eu estou de um jeito. Se eu estou com a minha namorada na casa da mãe dela, eu estou de outro jeito. E essa mesma namorada, se eu estou em casa com ela e eu quero terminar a relação, eu vou agir de um jeito. Se eu quero pedi-la em casamento, eu vou agir de outro jeito. Então, essas mudanças, elas dependem das circunstâncias. Então, isso é atuar. O que diferencia essa atuação da vida com a atuação do teatro é que na vida você tem a coisa concreta. Você tem o velório, a festa, a namorada, a mãe da namorada, o pedido de casamento ou o término do namoro. Você tem essas circunstâncias todas. No teatro, não, você tem o texto. Então você tem que entender o texto. A partir do momento que você entende o porquê daquele texto, por que aquela personagem está dizendo aquilo, qual a justificativa que ela tem para agir daquela forma, quando você começa a descobrir, entrar dentro dela para poder extrair os pensamentos que ela tem a respeito daquela situação, aí você imagina, aí vem a parte artística, que é a parte mais difícil, que é ser artista, né? Você cria, dentro daquela compreensão que você teve do texto, um universo novo, um universo mágico, que vem da sua imaginação. E esse universo, você tem que deixá-lo bastante claro para você, bastante preciso, e acreditar que esse universo é real.
quando você tem essa capacidade de criar e acreditar que ele existe, você mergulha nele. E aí você atua dentro dele como se fosse na vida. Né? Porque na vida você já tem, como eu falei, você tem tudo concreto. No teatro é tudo imaginação, 99% de uma atuação é imaginação. Então você entra e acredita que aquilo está acontecendo. Aí você desenvolve. E é isso a forma que eu uso para dar as aulas, né? É um curso que eu faço curto, é um curso de 5 meses que eu faço, para o pessoal de 12 a 75 anos, eles podem, depois do curso, querer entrar no grupo, né? Aí tem seleções e tal. Porém, grande parte das pessoas que procuram o curso não querem ser atores, querem se desenvolver como pessoas, querem ter mais autoconfiança, querem perder a timidez, querem ter sociabilidade, né? Querem até se autoconhecer, né? Então tem muito isso, vem muita gente mais para isso. De uma turma de 20, geralmente 2, 3 querem entrar no grupo. Já das crianças, não. Não tem uma peça para montar depois. Como é um curso aberto, elas fazem 2, 3, 4 vezes o mesmo curso, né? Porque nunca é igual, porque eles é que criam todas as cenas, né? Sempre é novo. Então é assim que funciona. Vamos dar uma pausa e já retornaremos com o nosso programa. Estamos de volta com o programa Mulheres aqui na Sensorial FM com o nosso convidado especial, o Luiz Thomas. Deixei uma pergunta no ar. Agora me fala, meu querido, sobre a sua escola, sobre o seu trabalho como professor. Eu criei um curso de teatro, foi na década de 80, bem no finalzinho da década de 80, 89, inclusive o Oscar Magrini foi aluno dessa primeira turma. Ele estava até ontem lá assistindo o espetáculo, né? Meu amigo pessoal. E depois eu parei, eu fiz 2 anos só esse curso, parei e voltei em 98, e não parei mais. De 98 para cá não parei mais. Sempre montando peças todos os anos. Eu montei muito da obra do Nelson Rodrigues, montei Guarnieri. Eu passei a escrever as minhas peças coisa de alguns anos para cá. Que aí eu passei a escrever e não parei mais. O curso em si, eu não tenho uma sede própria porque eu não quero. Eu alugo um espaço que é maravilhoso, que é o Salão de Festas do Clube 15, que é no Canal 3, esquina com a praia, de frente para o mar, um salão para 400 pessoas, e eu dou aula para no máximo 20, então a gente tem muito espaço, né, para poder desenvolver o trabalho. Eu dou aula, eu tenho duas faixas de alunos. Uma é o infantil, que eu dou aula de 5 até 11 anos de idade, eu coloco 6 até 11, mas eu aceito com 5, porque se eu puser 5, vou ter que aceitar com 4. Então eu boto 6, mas eu aceito com 5. E dou para de 12 em diante, até 75 anos de idade, sem nenhum problema, né? E aí são métodos diferentes, obviamente. Para as crianças é bem lúdico, são aulas bastante deliciosas. Eu amo dar aula para criança. Eu deixo a criatividade delas surgir. Eu dou um tema, eles criam a cena como eles quiserem. Depois é que eu vou ajeitar. Mas eu deixo eles criarem, né? Eu não dou nada imposto, não dou papel, nada. É tudo deles. E sempre surge excelentes trabalhos, né? E já para uma de adolescentes e adultos, né? Eu trabalho com um método que chama-se Stanislavski, que foi o criador russo do princípio do século XX, e que só veio para o Ocidente esse método no final da década de 40. Foi a Stella Adler que trouxe para Nova York. Ela foi a primeira professora do Marlon Brando, que começou esse método a ser aplicado no cinema americano. Tanto que a partir de Marlon Brando para cá, a atuação dos atores mudou completamente. É outro tipo de atuação, que é mais natural, ela é mais humanizada, né? Não tem a figura do herói nem do vilão. Tem pessoas com conflitos e escolhas diferenciadas, né? E eu uso esse método para trabalhar com meus atores, que funciona muito bem, porque ninguém fica preso em decorar texto, a gente entende o texto e coloca de acordo com a nossa
perspectiva. É um improviso quase total. Porém, é lógico que a gente não perde a peça, porque a gente entende o que precisa ser dito. Eu vou dar um pequeno exemplo para você, para as pessoas que muitas vezes não sabem, né? O que é atuar. Atuar é estar em circunstâncias. Todos nós, quando estamos numa circunstância X, agimos de forma X. Se tivermos uma circunstância de forma Y, agimos de forma Y. Exemplo, eu gosto desse exemplo porque fica bem fácil. Se eu estou num velório de um amigo meu, eu vou estar de um jeito. Se eu estiver numa festa desse amigo, eu vou estar de outro jeito. Se eu estou na minha casa com a minha namorada, eu estou de um jeito. Se eu estou com a minha namorada na casa da mãe dela, eu estou de outro jeito. E essa mesma namorada, se eu estou em casa com ela e eu quero terminar a relação, eu vou agir de um jeito. Se eu quero pedi-la em casamento, eu vou agir de outro jeito. Então, essas mudanças, elas dependem das circunstâncias. Então, isso é atuar. O que diferencia essa atuação da vida com a atuação do teatro é que na vida você tem a coisa concreta. Você tem o velório, a festa, a namorada, a mãe da namorada, o pedido de casamento ou o término do namoro. Você tem essas circunstâncias todas. No teatro, não, você tem o texto. Então você tem que entender o texto. A partir do momento que você entende o porquê daquele texto, por que aquela personagem está dizendo aquilo, qual a justificativa que ela tem para agir daquela forma, quando você começa a descobrir, entrar dentro dela para poder extrair os pensamentos que ela tem a respeito daquela situação, aí você imagina, aí vem a parte artística, que é a parte mais difícil, que é ser artista. Né? Você cria, dentro daquela compreensão que você teve do texto, um universo novo, um universo mágico, que vem da sua imaginação. E esse universo, você tem que deixá-lo bastante claro para você, bastante preciso, e acreditar que esse universo é real. Quando você tem essa capacidade de criar e acreditar que ele existe, você mergulha nele. E aí você atua dentro dele como se fosse na vida. Porque na vida você já tem, como eu falei, você tem tudo concreto. No teatro é tudo imaginação, 99% de uma atuação é imaginação. Então você entra e acredita que aquilo está acontecendo. Aí você desenvolve. E é isso a forma que eu uso para dar as aulas, né? É um curso que eu faço curto, é um curso de 5 meses que eu faço, para o pessoal de 12 a 75 anos, eles podem, depois do curso, querer entrar no grupo, né? Aí tem seleções e tal. Porém, grande parte das pessoas que procuram o curso não querem ser atores, querem se desenvolver como pessoas, querem ter mais autoconfiança, querem perder a timidez, querem ter sociabilidade, né? Querem até se autoconhecer, né? Então tem muito isso, vem muita gente mais para isso. De uma turma de 20, geralmente 2, 3 querem entrar no grupo. Já das crianças, não. Não tem uma peça para montar depois. Como é um curso aberto, elas fazem 2, 3, 4 vezes o mesmo curso, né? Porque nunca é igual, porque eles é que criam todas as cenas, né? Sempre é novo. Então é assim que funciona. Vamos dar uma pausa e já retornaremos com o nosso programa. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse. Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Estamos de volta com o nosso programa Mulheres aqui na Sensorial FM, com o nosso convidado especial, Luiz Thomas. Luiz, eu achei o máximo a sua explicação sobre a escola, né, sobre os seus ensinamentos. Na verdade, eu vejo como uma terapia o que você faz, porque a partir do momento que a pessoa está ali se desenvolvendo, como você falou, deixando livre, colocando as suas emoções, né?
e se descobrindo é uma terapia. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Você já participou de algumas novelas, né? E dá para perceber nitidamente a sua paixão pelo teatro. Qual é a diferença da televisão para o teatro? Eu pergunto isso porque eu sei que você, como produtor, como diretor, né, como escrever as suas peças, você tem um conhecimento muito amplo de tudo. Então, acho que você saberia dar essa explicação para a gente, entender essa diferença como diretor, como ator, de um para o outro. Quanto à atuação, ela tem pequenas diferenças de tamanho, né? Você não pode botar uma voz muito forte na televisão, senão você estoura, né? No teatro você precisa. O gestual é mais contido na televisão, porque você tem um limite do quadro da televisão, você não pode sair daquele limite, né? As expressões, elas têm que ser quase zeradas, né? Porque tem muito close. Isso é uma questão técnica, né? Quanto à questão assim da artística mesmo, televisão não é arte, né? Televisão é produção. Então tem que ser muito rápido tudo. Você não tem tempo para maturar o texto, que você recebe às vezes o texto à noite para fazer no dia seguinte. Não tem tempo para trabalhar de forma artística, né? Que o teatro já tem. Teatro é arte. TV é produção. Eu costumo dizer que TV é para vender pasta de dente, máquina de lavar, sabão em pó. É para isso. Tanto que você assiste, tem comercial, volta. A ideia é te colocar comerciais, né? Ela te prende com uma emoção, sem tirar o mérito dos atores de televisão, tem atores maravilhosos, né? Mas geralmente esses atores que são os maravilhosos, todos vieram do teatro. Com certeza. Tem aqueles que começaram na televisão, que muitas vezes são fracos, né? Eles não têm esse impulsionamento que o palco dá. O palco ele exige de você a edição da cena. Porque quando você está no palco, a plateia vai olhar para qualquer lugar. Ela olha para onde ela quiser. O palco é enorme. Se você não tiver a capacidade de editar, fazer a plateia olhar para você na hora certa, você não está atuando bem. Na TV não tem isso. A plateia vai ver, o público vai ver o que o diretor editou lá. Ele bota a tua cara falando, você vai ver a cara dele. Você não vai ver o resto, que só tem a cara dele. Se tiver dois, tu vai ver o dois. Se tiver o outro, tu vai ver o outro. Enfim, ele coloca como ele acha que é melhor produtivo, né? Claro. No palco não tem isso. Então essa edição dá muita capacidade para o ator, dá muita força para ele. Mas o principal que eu acho é o tempo que ele tem de ensaios, para poder compreender melhor. E essa repetição das cenas que a gente faz sempre melhora muito. Quanto mais vezes você faz uma peça, melhor ela fica. Porque você começa cada vez a entrar mais naquele universo que eu expliquei há pouco, da imaginação. Essa imaginação, o quadro vai ficando mais nítido. Do rascunho que começou no início do processo, para cada apresentação, vai se tornando cada dia mais nítido. A novela não, você faz uma vez e acabou aquela cena, vai fazer outra depois, e tudo muito rápido. Então, o ator em si, quando faz teatro, ele está na cena criando, no momento que a plateia está vendo. Então, a troca é imediata. Isso é uma energia que não tem como explicar. É muito forte, muito forte. Essa troca, você faz a plateia respirar na hora certa, você consegue, através do enredo, trazer a plateia para dentro do palco, para ela poder sentir aquilo. Na TV já não, né? Na TV é uma coisa que você vê comendo, conversando, né? Uma cena ou outra vai te prender mais, né? E o ator, quando está fazendo lá, tem cortes, tem erros, né, de gravação, aí volta. Ele não tem essa troca de plateia, ele não tem. Muitas vezes ele nem sabe como é que está a atuação dele. Ele só vai saber depois. Às vezes ele está gravando o 20º capítulo de uma novela, e a novela nem estreou ainda. Ele não sabe nem como é que está o processo, né? Então tem isso também. Então
As duas têm as suas características, as duas têm as suas dificuldades, mas as duas são diferentes nesses aspectos que eu citei. Querido, fantástica a sua explicação e realmente eu vou falar para você que é muito emocionante a gente acompanhar a peça de teatro, né? E ver aquilo, ficar naquela expectativa e aí as pessoas ali na sua volta, você vê, né? Quando aquela coisa, eu não vou dar spoiler da sua peça, mas o final é emocionante e a gente fica ali naquela expectativa e isso é muito legal, sim, muito legal mesmo. O meu filho ficou encantado e começou a dar explicações da peça, e ficou todo empolgado e já, né, quer fazer, ele já queria fazer. Na verdade, foi ele que me apresentou você, então é perfeito, perfeito. Muito legal essa explicação, essa diferença. Infelizmente, a gente não vai poder continuar, né? Nós temos um tempo. Vou pedir para você falar seu contato, da sua escola, da onde você vai estar nos próximos dias com a sua peça, dizer que a Praia Grande amou te receber, o pessoal que estava lá no teatro gostou muito, recebi muita mensagem de pessoas que estavam lá, que me viram falando que gostou, falando da peça, a sensação que teve, a emoção que teve, os que não conseguiram ir, ai que pena, eu gosto tanto dele. Gostaria que você voltasse mais vezes aqui. Uma pena que você não tem uma escola aqui na Praia Grande. Você teria uma turma grande aí para te seguir. Foi um prazer falar com você. Você é um doce de pessoa, uma humildade, uma simplicidade, de uma educação. Eu fiquei realmente encantada com a sua pessoa. E parabéns, parabéns. O seu trabalho é fantástico. Muito obrigado, Andréia. Nossa, eu fico muito satisfeito de ter uma pessoa como você agora no meu hall de amizade. Também dá um grande beijo no seu filho. Eu achei ele uma graça de pessoa, bem moderno, gostei dele. Ele tem uma personalidade forte, é muito legal. E eu não vejo a hora também de vê-lo como meu aluno, né? A gente já pode fazer a matrícula já. Começa uma turma nova agora em agosto. Inclusive já linkando com o curso, né? O meu curso de teatro para você se matricular, fazer toda ou se informar apenas, é só ligar no meu celular no WhatsApp, né, que é mais fácil, que é código 13 99708 2753. Vou repetir, código 13 99708 2753. Tem turmas novas começando agora em agosto. Já estou divulgando no Instagram e no Face, mas já tem bastante gente matriculada, inclusive. São só 20 vagas por turma. Mais uma vez, obrigado pelo programa Mulheres, da Rádio Sensorial FM. Obrigado você, Andréia Luz. Obrigado a todos os ouvintes que nos assistiram. Muito, muito, muito obrigado. Vamos dar uma pausa e já retornaremos. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Estamos de volta com o programa Mulheres aqui na Sensorial FM. Bem, hoje um programa bem mais leve, né, meninas? O Thomas é uma graça, que delícia de programa, fácil, leve, né? Ele deixa a coisa assim correr, ele é uma graça. Eu fui na peça, eu conheci pessoalmente, achei ele muito educado, muito humilde. Nós já tínhamos conversado antes pelo Instagram e ele foi muito atencioso. Olha, quem não foi ainda, vá na peça dele, vá conhecê-lo, vai tirar foto, fala que ouviu ele aqui na rádio. Realmente vocês não vão se arrepender. Ele é uma graça de pessoa, de uma humildade assim, tamanha. E assim, né? Tivemos um programa semana passada com um tema muito pesado, muito complicado, muito difícil de lidar, né?
Eu vou falar assim para vocês, a gente tem que ampliar o nosso conhecimento. É a melhor forma que a gente tem de não errar, de não sermos preconceituosos, né? Ninguém é obrigado a nada, mas a gente é obrigado a respeitar o espaço do outro, ter empatia pela dor do outro. Não é crime a gente não saber de algo, mas é crime a gente atacar de forma preconceituosa aquilo que não entendemos. Depois eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente, tanto com o Theo como com o noivo que ele fala, o Rafael, o qual eu fiquei apaixonada, uma pessoa assim, iluminada, de uma bondade, de um carinho muito grande e de uma história muito sofrida. O que traz para a gente de bagagem, né? O que traz isso? É que nós temos aí muitos jovens passando por 1000 problemas. Não é só a questão hormonal, não é só a questão sexual, mas é tantos outros problemas. Temos aí agora um ano de eleição, onde já começamos a ver um monte de desavença entre amigos, pessoas brigando na internet, pessoas brigando no particular, e esses jovens no meio, né? Muitas vezes dentro da sua casa é aquela coisa que um é esquerda, um é direita, e ali aquele jovem está passando por um monte de outros problemas hormonais, emocionais, uma crise, né, de existencial, e a gente não está vendo, a gente não está percebendo. Eu, como mãe de 3 filhos, de idades totalmente diferentes, um diferente do outro, um com uma opinião diferente, um defendendo as suas ideias, e às vezes eu fico no meio pensando, meu Deus, e agora o que eu faço? Né? Com medo de errar, se eu concordar com um, o outro não vai entender, aí se eu concordo com o outro, aquele não vai entender, e é o drama que nós mães sempre vivemos. De repente, às vezes é bom a gente pegar, sair, assistir uma peça de teatro, dar uma relaxada, né, e dar uma acalmada no coração e conhecer outras histórias, né, outras pessoas, né, abrir um pouco o nosso horizonte. E é isso, né? Ser mulher é a gente lidar todos os dias com os nossos leões. Um dia a gente consegue dominar, um dia a gente perde a luta, no outro dia recomeçamos e assim vai indo. Hoje o que eu vou deixar para vocês é assim: seja uma mulher que admira, que impulsiona e torce por outra mulher sempre. Seja uma mãe que torce por outra mãe. Então, de repente, se uma mãe chegar até você e contar a história do filho dela, seja ele trans, seja ele homossexual, seja apenas uma rebeldia ali da escola, seja qual for o problema, ao invés de ir lá criticar, atacar, ofender, aquilo que muitas vezes a gente não entende, coloque essa mãe para cima, ouve a dor dessa mãe, né? Aconselha ela, procurar ajuda, procurar pessoas que tenham como ajudar tanto ela contra o filho, tanto ela como seu filho, né? Procurar colocar essa mãe para cima, ajudar. A mesma coisa são com os nossos filhos, né? Quando eles vêm até a gente com algo que a gente não entende, ao invés de acusar, de criticar, de ofender, de apontar o dedo, vamos tentar ouvir. Se a gente não souber a resposta, vou pensar, vou tentar entender para que a gente volte a conversar. E vou finalizando aqui o programa, deixando para vocês um beijo de luz, um abraço, que vocês tenham uma semana abençoada, agradecendo a todos que ouviu, a todos que compartilhou, que mandaram mensagem, muito obrigada, e que seja uma semana aí somente de bênção para todos nós, muita força e muita coragem. Beijo no coração de todos. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.